Legal, obrigado por deixar entrar e entender a questão da câmera. Você sabe que você mesmo já confirmou a questão dos anciães. Então, Mas você por acha isso certo a regra também, realmente Samuel? existe. Você acha certo E isso aí? O seu ancião não tá no YouTube pregando lá para todo mundo ver ele e falando até aquele monte de bobagem? Por que vocês não podem mostrar o rosto? Eu não discuto essa regra. Eu entendo que se existe essa regra, a gente que é da CCB, você pode ver que você está falando com caras que são ex-CCB. Até onde eu ouvi, todos aí são ex-CCB. Mesmo o Silvio, ele faz várias piadas com a CCB. Então, digamos que ele tem uma opinião mais livre. Não dá para dizer que ele é uma pessoa CCB assim, bem daqueles, né? Então, assim, você sabe que a regra existe. E a gente que tá lá porque a gente acredita na regra, a gente não tá lá para discutir a regra. Você sabe que quando você começou a discutir a regra, você acabou saindo. Quando você começa a discutir as regras, é porque você não tá querendo ficar. Tá, então, mas eu escolhi sair porque, analisando a regra, eu vi que não tem nada do Espírito Santo, porque eles falam que tudo lá é guiado pelo Espírito Santo. Você não acha perigoso você estar numa igreja que dizem que é o Espírito Santo quem está guiando eles, e na verdade as regras não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Espírito Santo? Você não acha isso sério? Eu acho maravilhoso estar numa fé onde tudo é guiado pelo Espírito Santo. A CCB, quando vocês falam que ela não é cristocêntrica, é porque o foco lá é o Espírito Santo, não é tanto a Cristo. Existem religiões que são focadas em Cristo e existem religiões que são focadas na mãe de Cristo. A CCB é uma religião que é focada no Espírito Santo. Só um momentinho. Como o Espírito Santo faz parte... Só um momentinho, tá falando aqui com pessoas sérias. Como a gente está falando da Trindade, nós sabemos que temos Deus, Jesus e o Espírito Santo. Quem é da CCB pode confirmar. Tudo que a gente faz, a gente ora antes, a gente procura na palavra, mesmo que não seja na igreja, a gente abre a Bíblia, estuda. Tudo que a gente faz baseado no Espírito Santo. Então você pode dizer que não é cristocêntrica, mas ela é então espírito santocêntrica, se você prefere dizer. Thiago, me dei uma deixa. Samuel pediu uma deixa. Eu devia ter deixado ele entrar. Samuel, você percebeu que você está me ajudando, né? Você está me ajudando. Eu estou sendo honesto, mas eu disse algo errado. Não é que eu estou te ajudando. Você confirma. Samuel, não, eu disse algo que a CCB diz. Desculpa só te interromper, desculpa. Você disse que eu estou te ajudando, mas eu disse algo que não é verdade dentro da CCB, ou eu disse coisas que você não concorda e rebate? Não, o que você diz da CCB tá tudo certo. Você tá tentando espiritualizar ela, levá-la para dentro das escrituras, que não é. Primeiro que você fez uma dicotomia Cristo e Espírito Santo, que eu não sei. Ela não é cristocêntrica, mas ela é espírito. Eu fiz uma brincadeira, porque você inventou essa palavra cristocêntrica. Eu não conheço essa palavra cristocêntrica. Vocês são guiados pelo Espírito Santo, meu irmão, e o Espírito Santo foi quem escreveu as escrituras. Como é que você pode dizer que os seus anciãos, que chama a Bíblia de farelo, pode ter o Espírito Santo nisso, meu querido? O outro culto, o camarada tá expulsando o espírito de estudar a Bíblia, irmão. E isso aqui, Samuel, eu vou te fazer uma pergunta. Na sua igreja não tem evangelho, como é que tem Espírito Santo, irmão? O Espírito Santo nos leva ao evangelho. Olha aqui, ó, eu tô aqui, ó. É tópicos de ensinamento. Aqui, Samuel, desculpa, camarada, mas se entrar aqui, você tá lascado. E você falou que eu tava... Mas isso é a nossa fé. Não, é a nossa fé. Samuel, explica pra mim, ó. Aqui tá falando no tópico, ó, tópico de ensinamento do ano de 2013. Aqui tá falando que o testemunhado que sentir de ser batizado, né, deve ser orientado a ir ao batismo. É óbvio que você não vai, pelas coisas que você falou, você não vai ver nada de errado no que tá nisso aqui, né? Mas lá é tudo guiado por emoção, sentimentalismo. A Bíblia diz que quem crer e for batizado, aqui é quem sentir. Sentir o quê? O Espírito Santo. A força do Espírito Santo. Samuel, você confunde a CCB inteira, e eu até entendo você, porque eu conheço e eu saí daí. Vocês dizem que a emoção que você está sentindo é Espírito Santo. Lá criou uma ideia, uma ideia lá dentro, que se você sentir alegria, é Deus. Eu fico olhando a pregação, irmão. Se eu sentir alegria, é Deus. Você sabia que os psicopatas sentem alegria em matar as pessoas?
Ele sente alegria. Irmão, a Bíblia fala que o coração, que é o lugar que se sente alegria, ele é enganoso, meu irmão. Enganoso. O coração do homem é enganoso. Por emoção. Não. Só um momentinho aí. O coração é enganoso, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Uma vez que você se converte, o Espírito Santo está dentro de você. O seu coração é cheio do Espírito Santo. Então ele não é enganoso. Quando você tem o Espírito Santo. Irmão Samuel, posso fazer uma pergunta para você? Pode. Você me permite, Josafá? Pode, Thiago. Segue aí. O que para você, o que você considera a manifestação do Espírito Santo dentro de ti? Tá. Se você se batizou e você é uma pessoa que cumpre as regras, você tem a oportunidade do Espírito Santo começar a atuar dentro do seu coração. Então, o que eu considero, o que a nossa fé ensina, que é a manifestação do Espírito Santo. Até mensagens que nós recebemos na nossa consciência. Quando você está em comunhão, por isso que as pessoas da congregação se preocupam em estar na igreja várias vezes por semana. Porque é para estar sempre em comunhão, sempre recebendo a mensagem do Espírito Santo pela igreja, e aí... Não, Samuel, você não entendeu. Você não entendeu a pergunta. Eu sou ainda da CCB. Eu tomei Santa Ceia faz 2 meses dentro da CCB. Barbudo, assim, tomei Santa Ceia, os irmãos me chamaram. Então eu ainda posso ser considerado membro, né? Eu fui cooperador muitos anos, né? Eu conheço tudo lá dentro, tudo. Jesus Cristo disse para nós, presta atenção nisso aí, porque isso vai ser muito interessante. Jesus Cristo disse para nós que se nós tivéssemos essa crença nele, o Espírito Santo sim habitaria em nós. Mas isso deixaria obras. Jesus falou assim, se vós em mim credes, milagres maiores do que eu fiz, vós fareis. Você vê isso dentro da CCB? Milagres? Você vê milagres? Você vê... Não, milagres tem toda a denominação, meu irmão. A Igreja Católica é a igreja que mais tem milagre. Não, você perguntou, eu respondi. Você então, perguntou calma, se eu via dentro da CCB. Ó, eu vou fazer... Calma, tranquilo. Então é o seguinte, eu sei porque vários irmãos me confrontam no WhatsApp dessa forma. Eu vou falar para você o que eu falei para eles. Eu fiz um desafio para alguns irmãos aqui, que me confrontaram dessa forma, dizendo que é eles que têm o Espírito Santo, porque esse é o único argumento que sobra para vocês, a última resistência. Então a gente falou assim, então vamos usar do argumento que usou o profeta Elias. O que ele fez? Ele pegou, fez um desafio, levou os profetas de Baal para mostrar para eles o que era Deus. Então eu falei, já que vocês dizem que você tem Espírito Santo, vocês podem escolher qualquer entidade filantrópica, um hospital de câncer, e a gente vai lá, você vai orar, Deus vai libertar aquela criança. Porque Cristo disse, se vós em mim credes, milagres maiores do que eu fiz, vós fareis. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Pode, agora você pode falar. Sim, você citou Elias, eu me lembro da questão, Elias e os outros profetas. Quando Elias fez isso, ele fez o desafio duplo. Ele chamou uma pessoa de outra fé, que era o servidor de Baal, e ele também. E ele conseguiu, digamos, no exemplo seu figurado, conseguiria segurar o câncer. Então a gente vai nós dois. Vamos alguém da CCB, alguém da sua fé, e vamos ver quem cura. Pode vir, eu aceito o desafio. Se você puder vir para os Estados Unidos, eu não posso sair dos Estados Unidos por enquanto. Você pode vir, eu aceito o desafio. Iguais. Todas as igrejas têm dificuldade para curar um câncer, alguma coisa assim. Você sabe disso. Você não é Elias, desculpa, amigo, você não é Elias. Samuel. Eu não sou Elias, mas eu te faço um desafio para você provar a todos nós que estamos aqui que você tem esse Espírito Santo que você propaga. Provar que temos o Espírito Santo? Claro. Eu não estou dizendo que eu em si tenho todo o Espírito Santo. Esse desafio, você pode estender para os seus anciões, quem você quiser. Você pode trazer quem você quiser. Você vai lá e você vê. Você vai na nossa igreja e você vê os testemunhos. Eu nasci aí dentro, meu irmão. Tem nada pra mim mais aí. Samuel. Nem na que você tá, nem na fé que você tá, nem na nossa, eu não tô na fé nenhuma. A minha fé é Cristo, Samuel. Josafá, deixa eu só despedir dos irmãos. Deixa o Josafá falar. Deixa o Josafá falar. Porque eu preciso sair agora. Tá. Deus abençoe os irmãos. Muito feliz de estar nessa live com vocês. Obrigado. Eu vou sair, Samuel, porque eu tô mostrando o meu rosto, sendo CCBista. E você não tá mostrando o seu. Eu não posso mostrar. O Josafá está aqui para confirmar a minha Deus fé. Abençoe. A minha fé diz que eu não devo mostrar. Então eu não estou mostrando. Tá bom, Thiago. Então, Deus abençoe, irmão Josafá, os outros irmãos. Irmão Samuel, Deus te abençoe. Fica com Deus. Você também. Deus. Tá bom? Espero que você volte um dia. Espero que você volte um dia para CCB ou para outra fé. Amém. Deus abençoe vocês. Não faz isso não, Thiago. Não volta não. Samuel. Ou vai para uma outra. Isso não tem nada a ver com fé, irmão. Esse negócio de não poder mostrar o rosto não tem nada a ver com fé. Isso é coisa que a sua associação religiosa que você frequenta inventou esse troço aí, tá?
Outra Mas a coisa, nossa irmão, associação tem essa. o Espírito Santo não vai ensinar ninguém, irmão, a se afastar das Escrituras. As Escrituras é obra do Espírito Santo. E ele vai nos encaminhar para as Escrituras, porque é nela que se revela Deus, a sua obra, é ali que se revela tudo. Então, a sua igreja, ela faz um serviço inverso. Ela afasta as pessoas das Escrituras. E ela pune as pessoas que pregam as Escrituras. E você não tem um argumento bíblico. É tudo na base. Você fez um discurso espírita aqui. Espírita, porque a gente não tem... Não. Aí você está ofendendo. Eu fiz um discurso de acordo com a minha fé. Não precisa falar que eu fiz um discurso espírita. Tanto incomoda os espíritas, quanto incomoda a mim. Eu não fiz um discurso espírita. Eu fiz um discurso de acordo com a Congregação Cristã do Brasil. Que eu tô falando, que eu canso de falar nesse canal, vocês são espíritas. Vocês são espíritas. Tem um punhado de crentices na CCB. Né? Samuel, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eu quero sair da live. Pode fazer. O Rodolfo aqui, ó. Espera aí, deixa eu fazer. passar pro Rodolfo. Eu não sei se o Rodolfo é da congregação ou não, se ele tá aqui para defender a CCB ou não. Qual que é a sua posição, Rodolfo? Graça e paz, irmãos. Boa noite. Esse é convertido. Saudação verdadeira, né? Vai, pode falar. Esse daí tá com Cristo. Você entendeu alguma coisa, Rodolfo, do que o Samuel falou? Você entendeu alguma coisa? Eu peguei meio que na metade aí já, né? Mas assim, essa questão, com todo respeito do irmão Samuel aí, ele não mostrar o rosto, né? Eu acredito que é mais por uma questão de religiosidade, né? Isso. Porque... Regras, né? Pega regras, né? Falando um pouco de mim, eu tenho 30 anos hoje. 30 anos dentro da congregação. A vida toda, eu nunca ouvi falar de evangelho, infelizmente, né? Eu fui fui aprender, assim, o que é Cristo, o que é salvação, o que é graça, há mais ou menos aí, um ano atrás, aí, um pouco menos de um ano, através do canal de um irmão, não sei se eu posso falar o nome aqui. Pode, qualquer nome. O irmão é o Daniel Ferro, né? Sim. Era cooperador. Aqui não proíbe, aqui não se proíbe falar nome de ninguém. Tem uns canal aí, parece que anda proibindo aí. Falar meu nome lá não pode, não. Também não, a gente não vai falar pra denegrir a imagem de ninguém, né? É tudo pro bem. Então foi através do canal dele, comecei a aprender e... Cara, quando você entende o evangelho, você quer... É igual o irmão tava falando ali, o irmão William, né? Você quer falar para todo mundo, você quer pegar o microfone lá na congregação e falar, é assim, né? Você fica com... Então, posso comentar? Posso falar só um minutinho aqui? Acabei de chegar, posso falar? Graças e paz, irmãos. Pode. Então, eu sou da congregação, já tem 3 anos, eu congrego aqui no Itaim Paulista. E, Samuel, acorda, pô. Não tem evangelho na congregação, cara. Você fala que é da congregação e na sequência você fala acorda, pô. Assim, a regra dessa live é que as pessoas sejam honestas. O Josafá colocou essa regra. Então você decide. Não, aqui não tem a regra do ser honesto. Essa regra... não tem? Então tá bom. Não precisa colocar, meu querido. Ele não é da congregação. Ele não é da congregação. Ele não pode falar que é da congregação e falar pra mim, acorda, pô. Samuel, deixa ele falar, Samuel. Deixa ele falar. A gente ouviu você falar. Agora deixa ele falar. Deixa. Fala aí. Posso falar? Fala, gente. Eu sou da congregação, sim. Eu sou da congregação. Eu sou. Eu passo meu WhatsApp aqui pra você quer? Não, olha, não, você vai deixar eu falar ou não? É que tá dando retorno aqui. Não, pode falar, Diego. Pode falar, irmão. Tá me ouvindo bem? Sim, ótimo. Sim. O seu som tá muito bom. Então, a verdade é que não tem evangelho na congregação, cara. Eu não tô suportando mais congregar. De verdade, eu não tô. Eu tô tentando abrir os olhos dos meus amigos também, mostrando o verdadeiro evangelho. Semana passada, o irmão pregando, o diácono, falando que a salvação é devido seguir doutrina e dar na coleta. Eu fiquei revoltado, eu mostrei Efésios, capítulo 2, verso 8 a 10. Falei, não tá certo isso. E eu falei, posso responder? Fala quando eu puder responder. Foi na reunião de mocidade. Eu falei, vocês não podem ficar ouvindo o que esses caras estão falando.
Quando você entende o evangelho genuíno, a salvação, como ela é, por graça, e você assiste um culto da congregação, não que a gente seja melhor do que ninguém que está lá, né? Não é essa nem a intenção, mas é uma sensação de retrocesso, né? Parece que você saiu da bolha e daí você está vendo tudo aquilo que está acontecendo ali, uma sensação de você está andando para trás, né? E eu vou falar pra você, cara, depois que eu descobri, tá insuportável ficar lá, cara, de verdade, tá insuportável, eu não tô aguentando mais. Eu vou lá, cara, me dá vontade de chorar. Eu não tô suportando mais, cara, de verdade. Um saco. E isso O evangelho tem que me confrontar, cara. Lá é só, Deus vai virar teu cativeiro, Deus vai transformar, Deus vai criar caminho, é a mesma pregação. Me diga quando eu posso responder. Quer falar, Samuel? Fala aí. Samuel, tá não bom. esquece da minha pergunta, Eu entendo. Samuel. Eu entendo, acho que eu esqueci a sua pergunta, desculpa, mas eu vou Samuel, responder pro Diego. Agora te falar, Samuel, quando que falou de pecado e nota comum? Lá eles falam, nós falamos erros e faltas. A gente não fala de pecado. Vamos lá, Diego. É o que eu falei no começo. Existem igrejas que são focadas na Mãe de Cristo, igrejas que são focadas em Cristo e igrejas que são focadas no Espírito Santo. Realmente, a congregação... Sim, católica. Como não? Católica. É toda formada em Mariologia. A pessoa reza para Maria. Não vamos discutir catolicismo aqui, porque a gente, como sua regra, não vai discutir outra igreja. A igreja católica é fortemente focada em Maria. Maria é santa, nasceu santa. Por que tu não mostra o teu rosto? Da congregação. Eu não tô mostrando meu? Mostra o teu rosto, amigo. Vamos seguir. Só um momentinho. Eu te encontro lá na Itaim Paulista. Se você me permitir, eu vou lá. Vem, a gente conversa. Eu vou te mostrar aqui. Bater o papo. Vou te mostrar aqui, ó. Você tem, mas você não usa, né? Aí você está sendo ofensivo. Eu estudei hebraico, eu estudei grego. Eu não nasci na congregação cristã do Brasil. Acho que não e não conhece o verdadeiro evangelho? Eu acho que você não está querendo. Irmão, o evangelho te confronta, irmão. Na congregação a gente só tem o nosso ego amaciado. Não. A congregação não é baseada em Cristo, ela é baseada no Espírito Santo. Samuel, para, Samuel. Só deixa eu responder. Não é baseado em Cristo, irmão. Eu tenho que sair. Deixa eu responder. Pessoal, deixa eu responder. Que a sua igreja... Samuel, como que a gente alcança a salvação? Você estudou? Como que a gente alcança a salvação? Fala pra mim. Todos nós alcançamos pela justificação, pela fé, pela salvação, pela graça, como tá nos... outro tá fazendo deboche lá. Justificação pela fé, salvação pela graça. O próprio Josafá explica isso. Existem pequenas diferenças entre a CCB e outras organizações. E por que prega que tem que seguir... regras? Você acabou de falar que você tem regras. Você segue regras. E você acabou de falar agora que o Josafá fala. E como é que você segue regras? A gente tem regras, muitas regras. O Josafá conhece essas regras, ele explica bastante essas regras. Samuel, eu tô dizendo que tem evangelho na CCB. Primeira coisa, tem evangelho na CCB, sim. A CCB tem evangelho. Não tem. Nós utilizamos. Não tem. Eu vou te explicar. Eu vou lhe explicar para você. Onde você congrega, meu filho? Vamos ouvir o Samuel. Onde você congrega? Posso falar? Deixa ele falar. Samuel, posso despedir? Não tem evangelho, não. Não tem. Pode ter mais. Não tem. Tem evangelho. Eu posso explicar. Samuel, me permite falar. Josafá, pode falar. Irmãos, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, tá? Eu fiquei na congregação cristã 8 anos. Eu atendi cultos na Argentina, no Paraguai, em 23 estados do Brasil. Eu nunca ouvi falar do evangelho na CCB. Antes de eu ir embora, meu amigo Samuel, a congregação, em 5 tópicos dela, ela diz assim, a congregação cristã, que nós somos a igreja que segue as liturgias da Bíblia, claro, apostólica, e diz que ela é a igreja que mais segue a justiça e a legislação brasileira. O artigo 5º da Constituição brasileira diz assim, que é liberado, né, de total liberdade, a manifestação pública do pensamento, artigo 5º da Constituição, mas é vedado o anonimato. Então isso está em confronto com o que é o seu comportamento aqui. Quanto a você... Não estou vedando o meu anonimato, porque não está vedado o meu anonimato. Expor a sua imagem... Não estou no anonimato. Isso é particular seu. Isso aí reflete não estou no anonimato. Samuel, mostra a cara aí, Samuel. Eu estou mostrando minha cara, você acha que eu tenho medo de cooperador, eu tenho medo de ancião, eu tenho medo de ninguém, não. Eu mostro que meu rosto não tem evangelho. Não tem. Deixa eu jurar, por favor. Uma vergonha. Uma vergonha. Eu não estou...
Eu não estou no anonimato. Tá bom, fala. O Espírito Santo não tem medo. Segundo lugar, tá bom. Tópico de ensinamento de 1º de abril a 27 de abril de 1990. O Espírito Santo que existe na CCB disse que não podia se batizar aidéticos nos cultos de batismo, que se algum aidético quisesse batizar, teria que se batizar na sua casa, particular lá, ou ancião ia até a casa da pessoa, ou teria que fazer separado. Então o Espírito Santo que estava atuando na CCB não sabia, por exemplo, que a AIDS não se passa através da água. Então existem aí 150... deixa eu terminar. Existem 156 erros doutrinários na congregação, 156 erros doutrinários na congregação. Se você pegar uma igreja reformada, você não vai chegar a 15 erros doutrinários. 15. Posso falar? Então, deixa eu terminar para ir embora. Falar? 10 eu vou escutar você depois, eu tenho que terminar para ir embora. Eu tenho que trabalhar às 5 horas da manhã. Então, acontece o seguinte: medite, põe na balança, Samuel, repense a sua caminhada espiritual. Eu não sei quem é você, não sei a sua aparência, não sei sua idade. Eu deduzo pela sua voz que você seja jovem ainda, mas tome um exemplo como está aqui, por exemplo, o Diego Dias, que é bastante jovem, o irmão Silvio, o Jefferson, o Almeida, o William, que agora teve um encontro com Cristo, o Rodolfo eu não conheço, mas já vi que está começando uma nova jornada. Medite, pondere, pesquise tudo que você escutar. Ô Samuel, tá só lê o livro de Romanos, Samuel, você vai ver que você vai destruir tudo que você está falando, tá? Lê o livro de Romanos. Quando vocês deixarem eu falar, vocês me digam. Deixa eu falar agora, gente. Deixa eu falar agora. Tá. A primeira coisa que você está falando é sobre o evangelho, e ele, no fim, ele falou outra coisa que eu até me perdi agora, o Silvio estava falando, O que era, Silvio, que você disse? Eu levantei duas questões. A questão de obedecer à legislação, que é fundamental para a CCB. Sim. E a segunda que eu levantei foi sobre a congregação não ter o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não colabora com erros e mentiras. Tá, primeira coisa assim, eu não tô no anonimato, porque para entrar aqui eu utilizo a minha conta da Google, e pela minha conta da Google vocês conseguem, se for o caso, se eu fizer alguma ofensa, ou cometer algum crime aqui, seja transfobia, seja racismo, seja qualquer coisa, pela minha conta da Google vocês conseguem me punir legalmente. Então eu não estou no anonimato, o que eu estou aqui é sem exibir a câmera. Ponto 1. Ponto 2, essa questão do evangelho, Diego, deixa eu te falar com carinho assim. Diego, eu entendo, existem 3 tipos de igreja. Existem umas que são muito focadas em Cristo, eu entendo quando vocês falam de cristocêntrico. A congregação é uma igreja muito focada no Espírito Santo. Nós sabemos na Trindade que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, ninguém precisa discutir isso. A questão é que a ênfase é dada mais para um lado, a ênfase é dada mais para o outro lado. Nós pregamos o evangelho sim, porque nós usamos o evangelho todos os sermões. Nós abrimos o evangelho, lemos o evangelho, e a palavra evangelho do grego significa boas novas. Só vou terminar aqui em 30 segundos, Diego. A palavra evangelho do grego, você que está se passando como bastante inteligente, a palavra evangelho do grego significa boas novas, boas mensagens para as pessoas. Então, se eu venho pelo Espírito Santo trazer uma boa mensagem para uma pessoa, dizendo que ele vai arranjar um emprego, que ele vai sair daquela situação, que vai virar o cativeiro, eu estou pregando o evangelho pelo Espírito Santo. Isso é puramente gramática grega. Pode me contradizer agora, eu simplesmente falar agora, pessoal. Eu preciso o evangelho ele te confronta, tá? Jesus ele não veio prometer na virada de cativeiro para ninguém. Diminuição de tempestade, Jesus veio prometer salvação pra gente. Ele veio dar salvação, tá bom? Fecha aí, Diego, o áudio. O evangelho te confronta? Me fala qual reunião de jovens, qual reunião de mocidade que fala do pecado, que fala da fornicação, do adultério. Diego. Peraí, Diego. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fechar o áudio de todo mundo. Só vai abrir quem for a vez de falar, tá? Eu vou falar pra ele aqui, ó. O Samuel, coitado, você dá pra ver, totalmente perdido, tadinho. Ele tá tentando defender a denominação dele, tá? A gente tem que entender isso aí em primeiro lugar. Em segundo lugar, o próprio discurso dele, você vê, não sabe nada do que é evangelho. É uma boa mensagem. Pra ele, a palavra lá que fala o evangelho é uma boa mensagem, significa pro Samuel que é qualquer mensagem agradável. A mensagem de Deus vai abrir a porta, para ele, evangelho é isso daí, né? A boa mensagem, quando a Bíblia fala boa mensagem, quando você vai procurar lá no grego que fala que é boa mensagem, tá querendo dizer o seguinte: tá todo mundo morto, tadinho, já era para todo mundo. De repente vem alguém e traz uma boa mensagem dizendo: olha aí, vocês estão salvos, Deus mandou Jesus. É essa boa mensagem que significa evangelho. Evangelho é Jesus Cristo.
A congregação tem Bíblia? Tem. Tem nome de Jesus escrito lá na parede? Tem. Isso não quer dizer nada. Todos os lugares tem também. Se a pregação não expõe o evangelho, que é, primeiro, confrontar você, mostrando que você é um pecador, se a mensagem da pregação, ela não põe Jesus Cristo no centro da pregação, não é evangelho, querido. Eu já provei isso aqui diversas vezes, tá? Tem aqui vídeo meu aqui, pregando o Salmo, o seu ancião pregou o Salmo 24, um salmo messiânico. Ele põe você no salmo, ele substitui Jesus. Para você ver, eu tô falando disso porque essa é a parte grotesca. Ele não consegue enxergar Jesus no salmo que fala de Jesus. O próprio salmo que fala de Jesus. Eu tô com um tópico de ensinamento aqui da CCB que está dizendo que a pregação da palavra tem que ser agradável para as pessoas voltarem. Tá escrito aqui. Eu vou fazer um vídeo sobre isso aqui. Isso aqui é tópico de ensinamento. Evangelho nunca se preocupou em te agradar. O evangelho não está preocupado se você vai receber ele ou não. Isso é você. Samuel, você não é querendo afrontar você, mas você não tem nenhuma noção do que é evangelho. Eu tô falando porque eu sou um CCBano, todos aqui são. Lá não fala do. Lá você nunca vai ouvir em uma oração pedindo perdão pelos pecados, porque vocês se acham santos. Vocês não sabem o que é ser justificado e o que é ser pecador. Nós continuamos pecador. Nós temos uma dívida paga. Todavia, estamos ainda num tabernáculo de carne, inclinado para as coisas dessa terra. João, 1 de João, capítulo 1, versículo 9, aquele que disser que não peca, mente. É mentiroso. Você vai passar a sua vida inteira dentro de uma igreja sem ao menos pedir perdão pelos seus pecados. Isso é grave. A igreja que diz que palavra de Deus é o que sai da boca dele, não é a escritura. Como que tem Espírito Santo nisso, querido? Né? Aí para você dizer que tem Espírito Santo, você vai citar adivinhações que aconteceram lá dentro. Nada disso prova Espírito Santo. Aí você vai dizer um milagre, ainda que o Tiago que saiu falar, mostra lá um milagre. Não vou nem entrar por esse caminho de mostrar milagre. Ainda que tivesse um morto levantando dentro da CCB lá dentro, se não é o evangelho o ponto central, isso é duvidoso e a gente tem que se afastar. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o diabo tem poder de fazer milagres, maravilhas, e poderia enganar até os escolhidos. Então, querido, se qualquer coisa, qualquer ação que acontecer, né, e você vê a mensagem que vai ser passada depois daquela ação, que eu vou te dar um exemplo, o seu ancião Isaac Marquisete disse que recebeu uma revelação de Deus. Aí ele foi lá, um velhinho, né, que diz que ele se afastou da CB, ele foi pro inferno. A mocinha que continuou agradando a Deus como que ele falou? Agradando a Deus era porque ela continuou limpando o banheiro e varrendo o chão da igreja, ela estava agradando a Deus, ela foi para o céu. Então quando você vê o resultado da revelação aponta para uma denominação, isso é heresia, filho, isso é diabólico. Isso é diabólico. Qualquer revelação, qualquer milagre, se for de Deus, ele aponta para Jesus. Ninguém tem glória nisso. Ninguém pode receber glória com isso. Então você falar que a CCB, tudo que é feito lá é guiado pelo Espírito Santo. Aí você vai ver o ancião falando que os pobres não têm Cristo, que aqueles que encontrou Jesus são abençoados materialmente. Marsola, né? Se a tua vida não vai para frente, é porque você não tem Cristo, né? Entrou muita gente aqui que não tinha nada no bolso, hoje tem boas casas, bom, né? E o evangelho que ninguém... A palavra fundamental que ela consegue resumir o que é graça de Deus é uma frase que você nunca ouviu na CCB. Ninguém vai ouvir lá. Cristo é único e suficiente Salvador. Você nunca ouviu isso? Essa é uma frase de pratos de quem prega evangelho. É uma forma que você tem de resumir o evangelho para você apresentar o evangelho às pessoas. É a forma, você nunca ouviu. E se você falar que fala lá, nós estamos em 8 e a gente vai fazer uma pesquisa aqui.
Silvio, você só levanta a mão assim, ó. Se você ouviu, você levanta a mão. Se não, você fica assim. Você já ouviu, Silvio? O Silvio falou isso aí outro dia aqui. Ele levou uma rasteira depois, né? Você já ouviu lá, Silvio, que Jesus Cristo é suficiente Salvador?